Olá pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física aqui no YouTube. A gente já viu um vídeo falando sobre interferência entre pulsos. Se você estiver precisando de uma explicação mais bem detalhada, vai no nosso canal e faça uma revisão para você entender o que é uma interferência entre pulsos. Agora, se você acha que não terá nenhum problema, ou seja, já está preparado para essa aula, te convido para a gente entender o que é uma interferência e como acontece a interferência entre ondas bidimensionais. E para isso eu vou utilizar um simulador do FET para a gente entender as propriedades da interferência entre as ondas bidimensionais. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo! Meus queridos, para essa nossa aula eu vou utilizar aqui o programa do FET, tudo bem? Então vejam que este nosso simulador, nós temos aqui um tanque de água virtual. Nós vamos representar ele com uma vista de cima, do qual ele está cheio de água. E aqui, ó, essa parte azul é a superfície da água, que fique bem claro para vocês. E como não tem nenhuma onda aqui se propagando, logo essa nossa superfície ela está perfeitamente lisa, sem nenhuma perturbação. Agora eu vou ligar essa nossa primeira torneira, né, que representa a nossa fonte, e veja o que acontece. Ou seja, nós estamos aqui, ó, produzindo perturbações nesta água. Melhor dizendo, estou produzindo uma onda bidimensional circular que se propaga por essa água. Agora eu quero dar uma pausa aqui para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui. Meus queridos, essas franjas claras aqui, ó, dessas frentes de onda, representam os picos dessa onda. E essas franjas escuras aqui, a parte mais escura dessas frentes de onda, a gente vai dizer que representa os vales, tá bom? Agora, para produzir uma interferência, eu preciso de uma segunda fonte, dessa fonte aqui, ó. Então, vou colocar essa fonte aqui e vou tirar o pausa, né? E vou colocar ela também para começar a produzir ondas também. Então, ao ligar essas duas torneiras, que são a nossa frente de onda, veja o que acontece, ó. Olha o padrão, né, que se forma na superfície dessa nossa água. Perceba que nós temos umas linhas bem escuras, e é exatamente nessas regiões, meus queridos, que acontece a interferência destrutiva, ou seja, pico encontra com um vale, ou caso queria dizer que a crista encontra um vale, né? Isso implica que neste momento o encontro dessas ondas, elas foram destruídas. Já essas partes mais centrais, vamos se dizer, né, que são as linhas mais claras, são as interferências construtivas. Ou seja, crista com crista ou vale com o vale. E lembra que a sua amplitude ela é somada, não é isso mesmo? A gente viu isso na aula anterior. Agora que a gente já viu o que acontece aqui na interferência em duas dimensões no nosso programa aqui do FET, eu convido vocês a gente representar o que está acontecendo aqui em uma arte, numa figura, né? Para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui no simulador do FET. Essas interferências, seja construtiva e destrutiva. Meus jovens, vamos representar aqui na nossa arte aquelas duas fontes
que nós produzimos as ondas bidimensionais. Então, esta aqui, ó, é a nossa primeira fonte de onda. Portanto, estas frentes, né, de ondas representam as cristas, ou seja, a distância entre duas cristas equivale ao nosso comprimento de onda. E os vales eu vou representar por essas linhas pontilhadas, né, tracejadas, para uma melhor visualização. Agora, vamos representar a nossa segunda fonte de onda da mesma forma que a primeira, viu? Ou seja, meus queridos, peço aqui para manter um pouquinho a calma, porque em um primeiro momento muitos ficam confusos, né, a respeito dessas figuras que vai aparecendo aqui. É um pouco confuso, mas pode ficar bem tranquilo que não tem nada demais aqui não, tá bom? Picamão, eu vou lhe pegar, Picamão. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Vou lhe achar, Picamão. Porque eu não sou de qualquer um, não. Eu sou Nau. Eu sou Nau do canal. Eu sou Nau do canal. Eu vou lhe pegar, Picamão. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar o encontro aqui nessas ondas bidimensionais, que são a crista mais uma crista ou vale com vale, pois eles são a nossa interferência construtiva. Então, quero marcar o pontinho aqui nessa nossa arte, né, vários pontos, que significa exatamente uma interferência construtiva. Ou seja, todos esses pontos são interferências construtivas. Mas eu te pergunto, por que esses pontos que eu marquei é uma interferência construtiva? O que vocês acham? Te falo, meu jovem, se você está atento à nossa aula, né, você percebeu que nesses pontos, né, em vermelho, foi um encontro entre crista com crista, pois nós representamos pela linha vermelha. Agora, o segundo, nós temos um encontro de duas linhas tracejadas, da qual nós denominamos como vale. Portanto, vale mais um vale também é uma interferência construtiva. E assim por todos esses pontos, né, pelas linhas centrais. Agora, vamos unir estes pontos aqui, ó, por uma seta. Isso significa que ao longo dessa seta vamos ter sempre uma interferência construtiva. Por outro lado, neste ponto, onde nós temos uma linha, que é uma crista, se encontrando com essa outra linha tracejada, que é o vale, né? Nós vamos ter uma interferência destrutiva. E assim nós vamos marcando na nossa figura esses pontos de interferência destrutiva que vão se formar as linhas escuras que vocês viram lá no nosso tanque virtual do FET. Vamos marcar também uma seta e assim nós podemos fazer para todos os pontos do qual se formam, né, as ondas onde nós observamos lá no nosso simulador. Vamos pegar um exemplo mais simplificado. Vamos considerar que essas fontes, né, e como são duas fontes que estão em concordância com fase. Agora, nós vamos nomear essas linhas ventrais, representada por V0 aqui, ó, seguindo para a direita o V1 e também para a esquerda aqui o V1 também, tá bom? Então, vejam que nós temos também aqui as linhas nodais com N1. Vamos considerar dois pontos aqui, onde o P é uma linha ventral e L uma linha noidal. E nós vamos tirar também algumas conclusões a respeito dessa situação assim, aqui, tá bom? Sendo assim, as ondas que chegam em P, nós podemos afirmar que elas chegam em concordância de fase, pois na linha ventral estão os pontos em que a interferência é construtiva
E considerando que as fontes estão em concordância de fase, onde a interferência é construtiva, ou nós temos duas cristas, ou nós temos dois vales, não é isso mesmo? Vamos lembrar que a distância entre pontos, né, que estão em fase, e como os pontos que superpõem a P é igual a N vezes lambda, sendo o N é um número inteiro, ou seja, lambda é 2 vezes lambda, 3 vezes lambda. Tudo bem até aqui? Vejam bem, uma onda percorreu um caminho saindo aqui da fonte 1 até P. E uma segunda onda que partiu da fonte 2 e chegou em P no mesmo momento em que a onda que partiu dessa fonte 1. Se considerarmos os caminhos, né, percorridos por essas duas ondas, nós podemos dizer que a diferença entre eles, ou seja, melhor dizendo aqui, né, o caminho que partiu da fonte 2 menos o caminho que partiu da minha fonte 1 é igual a N vezes lambda sobre 2. Ou seja, a fonte 2 menos a fonte 1 é igual a N vezes lambda sobre 2. Entretanto, pessoal, o N é obrigatoriamente ser um número par, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, né? Fazendo uma relação entre N e as linhas ventrais, considerando que a nossa concordância de fase estão todas as ondas que se encontram sobre as linhas ventrais. Se N é igual a 0, isso indica que o ponto de encontro está sobre a linha ventral 0. Agora, se N for igual a 2, significa que o ponto de encontro, né, está sobre a linha ventral 1 e assim por diante. Por outro lado, se as ondas que se encontram em L, onde ela está, né, ou seja, a linha nodal, ou seja, L é um ponto de interferência destrutiva. Isso implica que os pontos das ondas que se encontram, eles estão em oposição de fase. Portanto, nós podemos dizer que 2 vezes N menos 1 vezes lambda sobre 2. Ou seja, a distância de dois pontos que estão em oposição de fase é sempre igual ao múltiplo de um comprimento de onda. E como pode observar, este múltiplo é sempre um número ímpar. Logo, no caso do ponto que está sobre a linha nodal, né, nós poderíamos dizer que é uma diferença entre a distância percorrida, ou seja, a fonte 2 menos a fonte 1 é igual a N vezes lambda sobre 2. E N é ímpar, não é isso? 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é o porquê que F2 menos F1 e não F1 menos F2. Meus jovens, é porque nós temos que considerar sempre a distância maior, né, menos a distância menor. É por isso que a gente coloca sempre a fonte maior menos a menor. E no nosso caso, é a fonte 2 menos a fonte 1. Isso é o que eu tinha para falar com vocês a respeito, né, de uma interferência em duas dimensões. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado, né? Se gostou, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para que o canal possa chegar a mais pessoas. No mais é isso, espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e fiquem em paz.